Eu quero compartilhar uma palavra hoje aqui, que Deus colocou em meu coração. Diga para a pessoa que está do outro lado, que bom que você veio. Eu fiquei pensando, nós temos um mês que nós falamos sobre o quê? Sobre o quê? Nós falamos sobre olhos abertos. Falamos sobre o nosso olhar quando Jesus abre os nossos olhos. Falamos das pessoas que são tocadas, sabe? E o Evangelho abre os olhos dela e ela diz, uau, ela consegue ver um mundo diferente. Eu venho pregando isso quase um mês. Joaquim veio semana passada e eu acompanhei. Eu estava em Terra Alta do Pará pregando. E eu vi a mensagem, uma parte da mensagem. Ele pregou sobre olhos fascinados, sim ou não? Sim ou não? Eu fiquei pensando, porque tudo aquilo que eu preguei sobre os olhos humanos, quando Deus abre os olhos humanos, quando Deus abre os nossos olhos. E eu fiquei imaginando, quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para a terra, eu dei até um tema para a mensagem, eu não sei nem um tema que eu dei, deu certo aí. Eu botei 3 princípios que eu quero caminhar com você hoje para encerrar o mês. Diga para a pessoa, 3 princípios que eu quero caminhar nessa noite. Um dia um homem chamado Martinho Lutero. Alguém já ouviu falar da história de Martinho Lutero? Já? Martinho Lutero, inconformado com algumas coisas, ele chega e diz assim, cara, tá tudo errado, tá tudo errado, nós precisamos fazer algo. E antes de Martinho Lutero, se você for ler a história, tem a história de um homem chamado Jerônimo Savonarola, ou John Huss. Eu acho que é assim, John Huss. Depois você pode pesquisar. E um dia, John Huss começou a pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E a galera começou a procurar ele e dizer assim, você vai morrer. Você vai morrer, porque não é assim, o quem manda aqui é nós. E ele diz assim, vocês podem até tentar me matar, vocês podem até tentar me parar, vocês podem até tentar matar o ganso, que o nome dele significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que ninguém pode parar. Que ninguém pode parar. 100 anos depois, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero levanta uma reforma. Um dia na porta de um castelo, ele escreve as teses. E uma das teses que ele escreve é: somente as Escrituras, somente pela fé, somente pela graça, somente pela fé. Então nessa noite eu queria compartilhar 3 coisas que o Senhor falou ao meu coração. Quando os olhos de Deus passeiam sobre a terra, o que é que Ele procura? E o primeiro texto que eu quero compartilhar é Lucas 18, no versículo 8. Lucas 18, no versículo 8, diz assim: eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Eu fiquei pensando nesse texto. Quem veio uma vez e vai voltar para nos buscar? Quem? Quem? Alguém aqui? Jesus Cristo.
Então, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar na terra o quê? Fé. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui nessa noite, pelo amor de Deus, me dá um pouco de voz aí, senão eu acabo minha voz, Jorge. E eu fiquei me perguntando, agora sim, eu não quero virar meme daqueles caras que é do R.R. Soares, né, que diz, me dá mais aí um limpo. E eu fiquei me perguntando, por muitos anos eu ouvi, talvez eu ouvi aqui no nosso meio, talvez até eu preguei, ok, isso, que Deus está à procura. Sim ou não? E eu fiquei com muitas vezes na minha cabeça, que dá uma conotação de que o nosso Deus é carente. Sim ou não? E Deus é carente? Deus é carente, irmão? Deus é carente. A minha mulher é carente da minha presença. Eu sou carente da presença dela. Mas Deus é suficiente. E o fim útil da sua glória é glorificar a si mesmo, diz o John Piper. Então, Deus, olha aqui, Deus, Ele não é carente. Por muitas vezes eu falei, é porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a último pacote Nikito, o último biscoito Nikito do pacote. Porque eu sou a princesa do Senhor. Tu é tudo isso, aleluia. Mas sabe de uma coisa? Deus não anda à procura de você. Calma aí, jogador. Porque nós lemos lá no Éden que o homem quebrou a aliança. Então nós começamos a dizer, olha, a aliança que o homem quebrou. Até hoje Deus anda atrás do homem para restaurar a aliança. Que história. É eu que preciso correr atrás de Deus, para que a minha aliança volte novamente. Então, mas eu quero compartilhar algo aqui. Quando Deus estiver na terra, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele vai encontrar fé na terra dos homens? Algumas versões dizem assim, será que Deus vai encontrar fé na terra dos seres viventes? E eu faço uma pergunta para você, se depender de você, Deus vai encontrar fé aqui em Imperatriz do Maranhão? Sabe por quê? Porque o maior desejo do diabo é destruir em nós a fé em Deus, a fé nas pessoas, a fé nos homens de Deus, a fé na igreja, a fé numa célula, a fé no ministério de louvor. Então sabe qual é o maior desejo do diabo? É destruir em nós a fé. Sabe por quê? Porque a salvação é pela fé. Ninguém é salvo porque toca no louvor da igreja. Ninguém é salvo porque faz a recepção. Ninguém é salvo porque trabalha na criativa aqui. Ninguém é salvo porque anda com um crente. Você é salvo porque Jesus Cristo morreu numa cruz e Ele derramou seu sangue precioso. E a salvação é de graça. Ninguém pode pagar, porque Ele já pagou. Aleluia. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, e é Ele que recompensa aqueles que o buscam. Então sem sem a fé de receber uma cura, sem a fé de acreditar que foi salvo, porque muitas vezes nós achamos que nós somos salvos porque eu sou bonito, ok? Eu sou salvo porque eu sirvo a igreja, eu sou salvo porque... Está quebrado o microfone aqui? Ei Jorge, está quebrado aqui o teclado? Aleluia, oh Jesus, vamos lá, alguém me ajuda a adorar, por favor? Agora sim. Então qual é o primeiro princípio que eu quero falar aqui hoje? Vamos lá? Fé. O diabo quer destruir a sua fé, irmão. O diabo quer destruir a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Sabe, Romanos 10, versículo 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem de Deus. Então, sabe como é? Porque muitas vezes nós temos perdido a nossa fé, primeira coisa, porque nós não lemos a palavra. E a palavra vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz em João 1 que ele se fez carne, que ele habitou entre nós. Sabe, Jesus habitou entre nós, se fez carne. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Então sabe de uma coisa, o diabo ele quer destruir isso. E se você falar, não, o pastor está falando muito do diabo, capiroto, Satanás, sem vergonha. Primeira João 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então sabe qual é o maior desejo, irmãos? O maior desejo do diabo de tocar o pastor Joane é desacreditar da humanidade. Sim ou não? Porque eu trabalho com quem? Eu trabalho com quem, irmãos? Eu trabalho com quem? Com ovelhas, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, eu trabalho com ovelhas. Todas as ovelhas são iguais? Todas as ovelhas são iguais? Sim ou não? Todas as ovelhas, o pastor dá um grito e ele caminha pelo mesmo lado do pastor? Principalmente hoje que tem um monte de ovelha que fala assim, mas ao meu ver, já ouviu? Mas não é dessa forma, porque na minha concepção, eu não quero saber da tua concepção, eu quero saber das escrituras. O que a Bíblia diz. Então, eu sei que é difícil. Então, o maior desejo do diabo é destruir a fé na humanidade. É destruir e dizer assim, não tem vez, não. O que você escuta lá fora, alguém que é viciado, não tem recuperação. Você já ouviu? Eu já ouvi crente falar isso, irmão. A igreja de vocês mexe com o centro de recuperação? Não creio que tem cura. Então rasga a tua Bíblia. Ou abandona esse teu Deus, porque esse teu Deus não é o meu, que restaura, que pega o cano quebrado e restaura, que pega o doente e cura, que pega o enfermo e coloca em uma posição, sabe por quê? Porque Salmos 40 diz o quê? Ele me tirou de um lamaçal de pecado e me transportou para a sua maravilhosa. Ele me tirou de um poço de lama, ele me tirou de um poço de destruição. Imagine você. Imagine você. Então qual é o primeiro? Fé. Não deixe o diabo matar a sua fé, pelo amor de Deus. Se você ler Hebreus 11, todo o texto de Hebreus 11 é sobre fé. Fé dos homens de Deus, fé daqueles que venceram o inimigo, fé daqueles que creram em Deus, fé daqueles que foram se posicionando, fé dos homens e das mulheres que marcaram o mundo, dos mártires. Qual é a primeira? Fé. Pastor, e eu falei esses dias para uma pessoa, para minha esposa, eu acho. Tudo que eu falo esses dias é com ela. Eu fiz um retiro dos artistas. O que foi que eu fiz? Eu me retirei para a minha casa. Deixei algumas coisas da igreja na mão de Jesus e Jesus cuidando. Porque eu sei que eu faço é atrapalhar ele. Então sabe de uma coisa? O inimigo ele fala assim, não pastor, não acredita não, o senhor já acreditou, o senhor botou na sua casa, o senhor fez até hambúrguer para ele. Não crê não. Não tem jeito não, sabe, irmãos, a matemática do reino não muda, ok? Jesus curou quantos leprosos? Tem uma música do resgate.
Um dia 10 leprosos acostumados com descaso encontrou Jesus, epa. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? A matemática do reino não mudou. Você vai trabalhar por pessoas, você vai cuidar de pessoas, e provavelmente só um vai voltar, se voltar ainda. Mas sabe de uma coisa? Seu coração precisa estar diante do Cordeiro de Deus, dizendo: eu trabalhei para Ele, eu fiz para Ele, e Ele me recompensará. Porque um planta, outro rega, sabe? Mas quem dá o crescimento é quem? Quem? E cada um será recompensado pelo seu. Então, eu não te devo nada. Diga assim: o pastor Joane não me deve nada, a não ser o amor. Diga: a não ser o amor. Aí eu sou devedor do amor. Então eu devo alguma coisa, né? Segundo princípio que eu quero compartilhar nessa noite. Eu vou em alguns lugares. Eu prego em alguns lugares. E não estou falando de ninguém aqui, ok? Mas eu prego em alguns lugares. E eu vejo algumas pessoas dizendo: eu estou entendendo. Eu estou entendendo. O pastor está pregando e o cara está entendendo. Termina a pregação, pergunta para o cara o que é que o pastor pregou. Ele diz: eu não entendi nada. Eu sou prova disso. Um dia eu cheguei para um aqui e disse: pastor, que palavra. Aí eu falei: eu preguei sobre o quê? Ele: foi benção, aquela o quê, menino? Porque nós estamos tão no automático, que nós vamos só copiando o que as pessoas vão falando, e nós vamos repetindo. A minha professora de inglês disse que eu tenho que falar inglês, né? E aí eu falei: sim, eu estou entendendo. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Salmos 14, versículo 2. Quem é que olha dos céus? Quem? Quem que olha dos céus? Vamos lá, quem? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Quem? A Bíblia diz que Deus nos fez superior aos filhos dos homens, aos anjos. Então, os filhos dos homens. Então, imagine, nós somos superior aos anjos. E Deus está diante dos céus com quem? Com quem? Com quem? Com os anjos, sim ou não? Apocalipse 4. Jesus está diante de um trono, rodeado de uma nuvem de testemunhas. E a Bíblia diz que do céu ele olha para os filhos do homem, para ver se alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Outras versões dizem assim: dos céus o Senhor passa o seu olhar, e ele procura alguém que entenda, e alguém que o adore. Sabe por quê? Porque o segundo princípio que eu quero compartilhar aqui é alguém que entenda, sabe? E a sensação de, como pastor Mateus, é que eu prego aqui alguns domingos, eu prego alguns sábados, eu tenho 20 anos que faço isso, e algumas vezes parece que ninguém entende o que Deus está querendo fazer. Parece que Deus está gritando aos nossos ouvidos, dizendo: ei, tu entende? É como se Deus estivesse falando para o Guilherme: ei, tu não entende? Vou tocar nas tuas emoções, vou tocar na tua saúde. Sabe, não que Deus é carente, não que Deus vai me castigar por alguma coisa, mas sabe de uma coisa? Deus olha dos céus, Deus, o Criador de toda a terra, sabe, o Criador de toda a terra, está passando sobre a Imperatriz do Maranhão. Você consegue imaginar isso? E Ele sabe de tudo, ok? Ele sabe dos meus pecados de estimação. Ele sabe.
E ele sabe, o olhar dele está passando sobre toda a terra. E ele está procurando, Vinícius, alguém que entenda. Alguém que entenda e obedeça. Não é só entender. Alguém que entenda e obedeça. Olha aqui para mim. Se você vem aqui ao culto e não está entendendo nada, talvez você precisa mergulhar mais. Você precisa aprofundar mais. Sabe por quê? Porque Deus quer que você entenda. Deus quer que você entenda, sabe? Deus quer que você entenda. Os olhos dele estão passando sobre a Imperatriz do Maranhão. E sabe de uma coisa, a minha resposta é: Jesus, eu quero entender e eu quero te adorar. Porque existem duas frases que ele diz aqui. Primeiro, alguém que entenda. Segundo, alguém que o adore e busque a Deus. Olha aqui, está na hora de parar de brincar que nós buscamos a Deus. Se você é minha ovelha e está de boa, ok? Se você quer procurar outro pastor, tá de boa. Tá tranquilo para mim. Estou curado, resolvidíssimo. Mas sabe de uma coisa? Você tem que subir o seu nível de busca ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando a frustração chegar, você não vai ficar frustrado comigo. Sabe por quê? Porque nós cantamos aqui, nós lemos aqui: os que olham para Ele estão radiantes de alegria e nunca ficará decepcionado. Por que tanta pessoa decepcionada? Pergunta: por que tantas pessoas decepcionadas, irmão? É porque a gente está acostumado com a maldição da expectativa. E a Bíblia diz que tudo que vem, que eu tenho, é porque do céu é me dado. Eu amo a minha igreja. Eu amo os meus pastores. Eu amo os meus discípulos. Mas sabe de uma coisa? É tempo de subir de nível. É tempo de subir o nível nas tuas emoções. É o tempo de subir de nível na adoração. Na adoração. Na adoração. Na adoração. E eu não estou falando de vir aqui na igreja adorar não, viu? Ou fingir que está adorando. Eu estou falando de uma vida de devoção a Jesus. Uma vida de devoção. Perguntaram para Leonardo Ravenhill: você acha que não leva a sério demais? Você acha que não leva a sério demais o Evangelho? Será que você não leva a sério demais a Bíblia? Será que você não leva a sério demais a oração? E a resposta dele foi: será que Jesus não levou a sério demais na cruz por mim? Será que ele não levou a sério demais a cruz por mim? Então, se ele levou a sério a cruz, eu vou levar a sério a minha vida de devoção a ele até a última vez, até a última ponta, até o último dia. Depois pesquise Leonardo Ravenhill, do Porquetar do Pleno Avivamento. Sabe, era um homem, sabe que as suas frases é sobre oração, sobre devoção. Então, a gente brinca de dizer: eu vou levar a sério. Parece que nós estamos brincando de casa, brincando de casinha com Deus, de piquenique, de esconde. Uma época foi necessário a música intimidade na igreja, ok? Ok? Eu amo a música do pastor Antônio Cirilo. Jesus, eu quero muito você. Pegar as tuas sandálias e esconder para você não sair, porque eu quero estar perto de ti.
Laro, 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 laro. E te abraçar. Laro, 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 laro. Tem um monte de crente com 50 anos brincando de balançador na casa de Deus. Está na hora de subir de nível. Sabe, nesses dias Deus quer levantar uma igreja eu vou falar metralhadoras, não vou dizer que eu sou Bolsonaro. Deus vai levantar uma igreja vestida de guerreira, meu irmão, sabe? Com roupa do exército, sabe? Com roupa de guerra, sabe por quê? Porque nós estamos nos últimos dias, nós estamos nos fins dos tempos, e Deus não vai mais levantar uma igreja que vai ficar arrastando a sandália na casa, não. Deus vai levantar uma igreja que vai colocar o coturno, que vai se pintar por uma guerra, porque nós estamos chegando no final dos tempos, e o amor de muitos vai se esfriar, e nós já sabemos disso. E sabe de uma coisa? Eu disse para Jesus, o meu amor por ti não vai se esfriar. Se for para deixar algumas ovelhas para trás, aleluia. Então qual é o segundo? Deus está levantando uma geração que entenda. Em Romanos 3, de 9 a 11, o texto começa dizendo sobre que ninguém é justo. E ele fala assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentil estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Lembra do mesmo Salmo, está aqui de novo. Não há ninguém justo. Até esse momento. Ele começa a falar da fé, da justificativa, que a fé é de graça depois desse texto. Mas sabe de uma coisa? Hoje nós temos uma boa notícia. Todos nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. E agora ele nos tornou aptos para o adorar. Para o adorar. Então o segundo princípio que eu quero falar para você, pelo amor de Deus, entenda. O Espírito está gemendo essa noite. Não sei se você entende isso. Eu passei a tarde orando e remoendo essa mensagem. E eu falei, Jesus, e olha aqui, eu não estou numa posição superior a você. Eu estou no mesmo barco que você. Só espero que o nome desse barco não seja Titanic. Entenda, pelo amor de Deus. Saia daqui no sábado ou no culto no domingo, dizendo assim, meu Deus, o que é que eu preciso subir de nível? O que é que eu preciso, o Joane, sabe, porque muitas vezes nós saímos aqui, precisa disso, precisa daquilo, já saiu? A igreja precisa disso, precisa de umas centrais a mais, precisa disso, precisa de um culto assim. A gente começa a dizer o que precisa. E por que a gente não sai daqui dizendo, Jesus, o que eu preciso mudar? O que eu preciso entender? O que eu preciso entender que eu ainda não estou entendendo? Porque quando o pastor pregar no domingo, aí eu vou dizer, eu estou entendendo. Porque Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Um dia eu conversando com um pastorzão renomado no Brasil e pelo mundo. E eu falei com ele assim, cara, tu pregou na Nova Aliança. Cara, que mensagem foi aquela que tu pregou na Nova Aliança? Eu não vou dizer mais, senão tu vai ficar curiando. Falei, que mensagem poderosa. Eu saí de casa, eu fui buscar, porque eu queria aprender mais. Que eu falei, eu tô tão neófito na fé. E eu fui buscar, sabe de uma coisa? E ele falou assim, cara, tu acha que a galera entendeu? Aí eu falei assim, se eu, que sou um pastor, quase não entendi, imagine a minha geração, que a minha geração gosta de frases prontas do YouTube ou do Instagram. Dificilmente eles entenderam. No dia que tu voltar lá, prega de novo essa mensagem. Porque ele estava se esgoelando aqui. Vocês estão entendendo? Yes, nós estamos. Está nada. Eu falei para alguém que estava assim, está nada. Meus parafusos estão tudo soltos aqui agora. Então saia daqui, dizendo, Jesus,
Eu dei a história da música aqui, mas eu amo essa música, ok, irmãos? Eu chorei demais escutando Intimidade do Antônio Cirilo. Mas eu acredito que foi para aquela época, para a minha vida. Hoje as pessoas riem e brincam de nós, cristãos worshipeiros, ok? Quem é worshippeiro aqui? A galera ri de nós, porque acha que a nossa vida é no balançador de Deus, só... Eu estou com o papai aqui. Eu estou com Jeová aqui. E eu sinto que Deus está querendo levantar uma igreja madura nos nossos dias que entenda. Que entenda e que o responda. Os olhos do Senhor, Provérbios 15:3. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E muitas vezes parece que, meu Deus, não está entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Não sei você, quem é líder de célula aqui? Quem é líder de célula? Se você não é, procura uma célula. Todo sábado aqui nos corredores. Eu não sei você que prega. Quem é pastor aqui? Tem algum pastor aqui? Tem algum ministro de louvor? Alguém, ministro de louvor aí, aleluia. Irmão, não tem coisa pior quando você vai para um lugar e você vai pregar o evangelho e você está se esgoelando, ou cantando, ou adorando, e parece que está assim. O povo parece que está assim. Algumas vezes o grilo está cantando na igreja, mais alto do que a igreja. Aqueles grilão grande, não tem? E a minha pergunta é, será que estão entendendo? Será que estão entendendo? Será que estão entendendo o grito de Deus para esse tempo? Eu creio num Deus que sussurra, ok? Ok? Eu creio num Deus que assobia. Na Bíblia diz que o nosso Deus assobia. Imagine. Pode pesquisar lá depois. Eu creio num Deus que a sua voz é como uma trombeta. Eu creio num Deus que a sua voz é como um alarido. Eu creio num Deus que um dia lá Elias, esperando muita coisa acontecer, a Bíblia diz que uma brisa suave tocou. Outro estava orando lá, Ana gritando no templo, desesperadamente: Senhor, dá-me filho, Senhor, dá-me filho, se eu tiver um filho eu vou te entregar a ele. A Bíblia diz que não se ouvia os lábios de Ana, e nem a voz, ele estava ouvindo. Então qual é a segunda? Alguém que? Qual é a primeira? Qual? Guarde a sua fé, proteja a sua fé. Segundo, alguém que entenda. E terceiro, adoração, verdadeira adoração. Um dia Jesus, e todo crente conhece esse texto, de João 4. Todo crente conhece esse texto, não é possível. Jesus estava indo para um caminho e ele se encontra com quem? Com quem? Com uma mulher? Com uma mulher? Quem? Samaritana. Se você for ler a história, existe uma briga entre esses povos. E eles não se encontravam muito. E eu não vou aqui, porque eu não vou profundamente para você aqui. Depois você vai pesquisar. Eles tinham um conflito. E principalmente Jesus perto de uma mulher. Porque eles não se tocavam, ok?
Já por causa do povo, da história. Imagine um homem com uma mulher na beira de um poço. Jesus se encontra com essa mulher na beira de um poço. Jesus começa a conversar com essa mulher na beira de um poço. E essa mulher começa a falar, e Jesus começa a dizer o que para ela? Mulher, eu tenho uma água aqui, que tu tem várias sedes. Tu já procurou em relacionamentos, tu já procurou em vários braços, mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma água aqui, que se eu te der, tu nunca mais terás sede. E ela disse, uau, que água é essa? Porque eu já procurei em várias águas. Aí Jesus fala assim, vai lá, chama teu marido. Aí ela disse o quê? Ela disse o quê? Eu não tenho marido. Jesus disse o que para ela? Disse bem, que até o que tu está com ele não é teu. Olha a conversa. Dessa conversa, a mulher dá um migué. Já ouviu falar no migué? Alguém vai falar no migué? Meu filho, tu fez isso. Não, pastor, é porque o prego que estava no caminho, que eu tropecei, que minha sandália havaiana quebrou no dia. Eu tinha uns discípulos assim, ia confessar pecado dele. Não, é porque o pastor, o senhor sabe, naquele dia. Não quero saber daquele dia, eu quero saber de hoje. E Jesus fala para aquela mulher e ela começa de outro assunto. Qual é o assunto? Ela diz assim, é verdade que nós temos que adorar no monte tal? Olha só a conversa. Parte para a adoração. Aí Jesus diz o que para ela assim? Falando de adoração. É porque uns dizem que é aqui, outros dizem que é no Monte Herezinho, outros dizem que é lá em Samaria, outros dizem que é tal. Aí Jesus diz para ela assim, nem aqui e nem lá. Chegará um dia que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E em verdade. Em espírito e em verdade. Porque é este que o Pai procura. Aí aqui eu vou pegar esse texto que ele procura. Não porque ele está carente. É porque ele procura uma verdadeira adoração. E se tem uma verdadeira é porque tem a... Alguém comigo aqui? Tem a falsa. Então Jesus diz assim, olha, nem aqui e nem lá, mas chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este que o Pai procura. E sabe, e se eu for aqui passar horas e horas e horas e horas e horas, nós não vamos encontrar um termo para uma verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque a verdadeira adoração parte de um coração verdadeiro que encontrou o Senhor e agora quer o adorar de verdade, acima de todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, porque este é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Honrará o Senhor teu Deus de toda a força, de todo o entendimento, de todo o seu coração. Ame ao Senhor Deus. Mateus 22, do 37 ao 38. Um dia um homem chamado A.W. Tozer, ele diz assim: a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Adoração. E eu estou falando para aqui, não é canções, ok? Porque nós somos uma geração que canta muito. Nós somos uma geração que canta muito. E a adoração não é um estilo, a adoração não é uma parede preta, a adoração não é, sabe, o estilo que nós usamos, né, o Mateus com oversize, né, a adoração não é tênis Vans ou tênis da Nike branco, a adoração não tem a ver com roupa, meu irmão, a adoração não tem a ver com acordes. Adoração não tem a ver com o jeito de falar. Papai, oh, aleluia, oh. Aí agora mete o inglês, the flow, Jesus.
Adoração não tem a ver com o estilo. Adoração tem a ver com vida, com sacrifício. Sabe? É Romanos 12, todos nós conhecemos. Eu rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A adoração verdadeira parte de um coração verdadeiro. A adoração genuína. Deus está querendo restaurar no nosso meio a adoração verdadeira. Verdadeira adoração. Adoração não tem a ver com canções. Sabe de uma coisa? Quando eu comecei a entrar nesse negócio de adoração, antigamente a igreja brasileira passou por fases, ok, Hilda? Vocês que chegaram aí, a adoração chegou por fase. Chegou uma fase na igreja que todas as canções eram sobre guerra, sim ou não? Vencendo, vem Jesus, já refugia a glória eterna. Sim ou não? Sim ou não? Aí depois, nosso general é Cristo. Foi aquela época que Deus levantou para a nação guerrear. Depois surgiu o quê? As comunidades. E foi através dessa canção aqui que eu pedi, mas a galera mais nova, né? Eu acho que é da Alda Célia, das comunidades. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra, procura alguém que te... É Batista, esse menino deve saber. Alguém em verdade, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim. Aí Deus foi tocando a nação brasileira com adoração de comunidade. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Podem me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de... E Deus foi mudando as estações. Deus foi mudando as estações. Chegou a adoração, o worship na igreja. Eu estou aqui, eu sou um velhinho, eu tenho história, ok? Respeita a minha história. Chegou a adoração na igreja. Senhor, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder. Poderoso Deus, poderoso Deus. Então começou a levar a igreja a conhecer Deus de uma forma diferente na adoração. Sabe, aquela adoração de fechar a porta, de você ir para o seu quarto, chorar, dizer Senhor. Aí começou a adoração de dizer Senhor, tu és o cara, Jesus, eu estou aqui contigo. Aí já começou, aí já ficou os religiosos batendo, dizendo, como é que o cara fala que Jesus é o cara? Como é que Jesus fala você? Ele é o Senhor. Não sei se você sabe, mas nós passamos por essa briga também teológica. Esses meninos, sabe como é que nós éramos conhecidos aqui nessa cidade? Eu falei para um rapaz esses dias, ei, sabe como é que nós éramos conhecidos aqui quando nós chegávamos nas igrejas? Apaga a luz aí para mim. Apaga a luz aí, mídia, por favor. Apaga mais. Quando nós fomos na igreja batista, pedir para o pastor Nonato para a gente orar. E depois você vai ouvir alguém falando isso. A galera ficou doida, o pastor Nonato não era o nosso pastor. E ele disse assim, o que vocês querem? Pastor, dá-nos um lugar para orar, porque a gente quer orar. A gente quer juntar a juventude de Imperatriz e orar. Ele falou, tem uma cantina aqui, vocês podem orar todos os dias, todo sábado, quando acabar os cultos, vocês podem vir. A primeira pergunta para ele, depois pergunta para ele, foi, Pastor Nonato, por que esses meninos, eu passo lá, o vigia eu acho, eles adoram tudo de luz apagada? O pastor Nonato disse que ficou perguntando, só que graças a Deus pelo nosso pastor, ok? O nosso pastor disse para o rapaz, meu irmão, se luz acesa ou luz apagada, eu não sei. Eu só sei que eles estão no sábado, 10 horas da noite, orando, adorando Jesus. Quem sou eu para mexer com eles? E sabe de uma coisa? Pode ligar agora. Não, deixa desligado. Sabe como nós éramos conhecidos? Desliga. Nós éramos conhecidos como a geração que adorava se balangando assim.
Quero te conhecer, quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança mime, e ficava, ó. Quem é aqueles meninos que passa horas virado para a parede da igreja? Quem é aqueles meninos que fica só, hey, shoo? Quem é aqueles meninos que fica dizendo que estão chapados? Yeah! E um dia eu orei a Jesus. Dizendo, Jesus, eu não quero ser como uma geração que adora com a cabeça olhando para as paredes. Eu quero ser conhecido como uma geração que te adora de verdade. Sabe por quê? Porque parte dos nossos amigos que adoravam com a cara virada para a parede, não estão aqui mais adorando Jesus, e isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Sabe por quê? Porque a minha fé não dependeu da minha esposa, a minha fé não dependeu de uma igreja confortável, porque nós não tínhamos uma igreja confortável. A minha fé dependeu de um homem chamado Jesus Cristo. E eu preciso adorar Ele com toda a verdade. Eu preciso adorar Ele com tudo que eu tenho. Eu preciso adorar Ele nos dias bons, nos dias maus. Eu preciso adorar Ele quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem. Eu preciso adorar Ele quando eu estou em casa solitário, sozinho. Olha aqui, eu sou pastor de vocês, mas eu também tenho os meus dias maus. As pessoas me veem rindo, brincando. Eu passei por alguns dias que eu falava, minha esposa falava, amor, vamos... Não, amor, não, fica de boa, fica tranquilo. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu quero ouvir a voz de Deus, porque é que Ele está querendo falar comigo nesse tempo. E a pergunta dela é 10 vezes, tá tudo bem, tá, amor? Eu fiz alguma coisa? Não, amor, tá de boa. Eu falei alguma coisa? Take it easy. Relaxa. Você não fez nada. Deus precisa nos ensinar a ser uma geração de adoradores verdadeiros. Há 10 anos atrás, sabe quantos minutos durava uma música? Quantos minutos durava uma música? Uns 15 minutos. 15. Eu sei que essa geração é uma geração acelerada. Quando começa a cantar santo, 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 já baixa e já chanta e fica. A canção dos anjos. E isso muitas vezes só demonstra como somos nas nossas casas. Porque nas nossas casas nós não levantamos tronos de adoração. E sabe o que Deus está levantando nesse tempo? Uma igreja a partir das casas. Se você tem um trono de adoração na sua casa, você vai trazer esse trono de adoração para esse lugar. Se você tem um lugar de adoração na sua casa, você pode escrever bacana, você pode pregar bacana, você pode até falar bem, ser um bom administrador. Mas se você não tiver um trono de adoração na sua casa, o vento vai bater. E olha aqui uma frase que eu não sei de quem é, mas eu ouvi de um pregador em algum lugar. Toda árvore que não tem raiz, ela tomba no primeiro fruto. Fique em pé.